Eu gostaria que você abrisse livro de 2 Reis, capítulo 5. E aí nós vamos ler alguns versículos aqui em diante. Mas enquanto isso... Urias, não me deixa só aqui não, meu filho. Vamos aqui ficar nós dois juntos, que eu me sinto tão sozinho aqui. Amém? 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deu a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Verso 2. Ora, toda a tropa da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 200 mudas de roupas finas. Verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, e ele dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Álbana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e purificar e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas o seu servo lhe dissera: meu pai, se o profeta lhe disse, se tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe disse: se lave e será purificado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado sua pele, tornando-se assim como de uma criança. Amém? Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, obrigado por esse ambiente, pela sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Que o Senhor continue, Deus, ministrando aos nossos corações, que o Senhor continue falando conosco, Deus. Meu Deus, aqueles que chegaram aqui nesse ambiente, Deus, triste, cabisbaixo, Deus, que eles possam sair, meu Deus, renovado pelo poder da tua palavra, Deus. Aqueles que chegaram enfermos, Deus, que eles possam ser curados, ó Deus, em o teu nome. E aqueles, ó Deus, que chegaram aqui com qualquer dificuldade, ó Deus, que eles possam receber do Senhor um direcionamento e uma palavra, para que possam, meu Deus, ser edificados e possam, meu Deus, voltar ao combate. Assim, Deus, eu te peço, não permita que os seus filhos saiam desse ambiente da mesma forma que chegaram, mas saiam restaurados pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar de um homem, eu acredito que conhecido por uma grande maioria, e que por muitas vezes essa mensagem vocês já ouviram ela de diversas formas. Mas eu gostaria de pontuar algumas particularidades sobre o que Deus ministrou no meu coração na meditação dessa palavra. Primeiro nós vamos falar de um homem chamado Naamã. Naamã era um homem guerreiro, era um homem respeitado, era um homem honrado, era um general de guerra, era um homem que tinha o seu valor na Síria, era um homem que tinha um respeito e um respaldo na sua nação, na sua sociedade e no papel que ele desempenhava como um general de guerra. Mas a Bíblia vai dizer mais adiante que ele passa então a ficar leproso, ele passa a ter uma enfermidade, ele passa a ser um homem que tinha uma enfermidade e que essa enfermidade
tinha que separar ele das outras pessoas. Essa enfermidade era a lepra. Então ele passou a ser um homem de status, mas que havia uma enfermidade sobre a vida dele, aonde com toda certeza naquela conjuntura e diante daquelas circunstâncias, todas as suas perspectivas, tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele sonhava, tudo aquilo que por muitas vezes ele conquistou com muita batalha, ele começou a olhar e ele ver aquilo tudo sendo destruído, sendo tudo corrompido, se desfazendo com a questão do tempo e com a questão dessa enfermidade. Porque na vida de Naamã estava tudo certo. A vida de Naamã estava tudo correndo conforme o planejado. E tudo que ele se propunha a fazer dava certo, e ele era um homem abençoado, ele era um homem que conquistava e alcançava suas metas e seus objetivos. Mas ele passou a ser um homem leproso. E aquilo trouxe umas certas adversidades para a vida dele. Aquilo passou a trazer umas certas dificuldades para ele por questão da enfermidade. Mas a Bíblia ela é muito interessante, porque a Bíblia vai contar que diante dessa situação se levanta uma mulher, se levanta uma serva dentro da casa de Naamã, uma serva que era responsável para cuidar da sua esposa, uma serva que a Bíblia vai dizer que o exército da Síria atacou Israel e trouxe ela como cativa para servir a sua esposa. Mas só que eu acho interessante é que o seguinte: diante de tudo isso que aconteceu com aquela jovem, com aquela mulher, diante de toda essa circunstância, a essência de Cristo, de Deus e de servidão no seu coração não mudou. A essência de quem ela era e o propósito que ela tinha que desenvolver em Deus sobre a vida dela não mudou. Por muitas vezes nós, diante da dificuldade, diante das lutas, nós passamos a mudar a nossa conduta, o nosso caráter e a nossa postura, porque nós nos frustramos porque as coisas não aconteceram como foi planejado. Mas aquela mulher, ainda assim, mesmo sendo tirada da sua cidade, sendo tirada do meio dos seus pais, sendo tirada da sua casa e servindo o exército que atacou o seu povo, ela entra com uma mensagem trazendo um propósito divino de Deus para aquele ambiente. E aqui eu fico muito interessante porque, por muitas vezes, a resposta das nossas orações, a resposta dos nossos problemas, ele vem do local mais improvável que nós imaginamos. Ela vem das pessoas mais simples, ela vem de um ambiente particular e de um ambiente que nós menos imaginamos. Como a resposta do problema de Naamã saiu de uma mulher que ele trouxe de Israel para poder servir a sua esposa. Ela chega para sua esposa e diz assim: minha senhora, em Samaria tem um homem de Deus, que se o meu Senhor for lá, eu tenho certeza que ele vai ser curado. Sabe, então nós precisamos entender que nós estamos ligados, muitas vezes nós estamos ligados às nossas vontades, nós estamos ligados aos nossos sonhos, nós estamos tão conectados com os nossos desejos e alvos, que nós passamos a esquecer que o propósito de Deus está sobre a nossa vida e Ele nos conduz conforme a vontade dEle. O propósito daquela jovem era estar na casa de Naamã. O propósito daquela mulher era estar naquele ambiente, para que naquele dia exato ela pudesse liberar uma palavra que iria transformar a vida daquele homem. E por muitas vezes nós somos conduzidos num ambiente de luta, nós somos conduzidos num ambiente de destruição, de frustração, de engano, e nós nos frustramos e aí nós desistimos de viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ei, não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista daquilo que Deus tem para a sua casa. Não desista daquilo que Deus tem para a sua família. A dificuldade está batendo, mas deixa eu lhe falar algo: Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle, Ele nunca vai perder o controle, a direção da sua vida. Mas você pode estar hoje dizendo assim: mas pastor, eu não consigo enxergar nenhum lugar de escape, eu não consigo enxergar solução. Deixa eu te dizer algo: quem tem que enxergar solução não é você, é Deus. Você só precisa confiar diante das circunstâncias.
Você não precisa ver solução, porque a solução já está em Cristo Jesus. Você não precisa ver para onde tem que caminhar, você só tem que caminhar, porque quem nos conduz e nos dá a direção é o Senhor. E o meu e o seu papel é encaminhar, independente se nós enxergamos ou não o caminho. Se eu tiver que caminhar sobre as águas, eu vou, porque foi Jesus que me chamou. Se eu tiver que caminhar no meio do deserto, eu vou, porque foi Jesus que me chamou. E isso precisa estar bem embasado e firmado em nossos corações. Agora eu acho interessante nessa e uma particularidade da vida dessa mulher. É que a Bíblia não vai dizer o nome dela. A Bíblia não diz a sua idade, a Bíblia não conta nada sobre ela. Mas ela tem um papel fundamental na transformação, na história desse homem, de Naamã. Deixa eu lhe falar algo, por muitas vezes, você pode não ter nem o seu nome ventilado, mas o papel que você vai desenvolver e desempenhar na vida de outras pessoas, a transformação que você vai levar para a casa de outras pessoas, a mudança que você vai levar para as famílias que estão aí destruídas, as pessoas não vão nem saber, mas deixa eu te falar algo, Jesus vai saber. Sabe por quê? Porque foi Ele que lhe colocou nesse ambiente, para que você seja uma serva e um servo de Deus, que possa trazer e mudar a vida das pessoas. Agora o interessante é que Naamã, depois que ele recebe essa palavra, ele vai diante ao rei e diz assim: meu rei, a serva da minha esposa disse que existe um homem de Deus, que ele pode trazer, pode me curar, ele pode fazer algo pela minha vida. E a Bíblia vai dizer que ele então leva muitas ofertas para entregar para o profeta Eliseu. Ele sai levando, a Bíblia vai dizer aqui que ele leva consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Deixa eu te falar algo, milagre não se compra. Milagre não se compra. Naamã pensou que ele ia chegar lá e disse: ó, está aqui os dotes, está aqui a oferta, está aqui diante do Senhor, agora opera a sua cura, porque está aqui, tudo aquilo que eu tenho para te entregar está diante do teu altar, nos teus pés, eu estou pagando o teu serviço. Deixa eu lhe falar, milagre não se compra, milagre se conquista. Milagre não se compra, milagre se vive. Milagre não se compra, milagre se conquista pelo poder da palavra de Deus. O problema é que por muitas vezes nós estamos querendo no altar barganhar milagres, e milagre não se barganha. Porque o milagre não está condicionado àquilo que eu posso fazer, mas está condicionado a quem Ele é. E independente se Ele vai fazer ou não o milagre dele sobre a minha vida, Ele continua sendo Deus. Então eu posso, Naamã queria chegar diante de Eliseu e barganhar, comprar, pagar o milagre. Mas só que o que eu acho interessante é que quando Naamã chega, quando ele chega na casa de Eliseu, ele chega lá com todas as suas ofertas, com todas as suas honrarias, e manda anunciar a sua chegada. Eliseu nem sai. Manda o servo dizer, vai lá e diz para ele que ele tem que se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O servo de Eliseu chega assim e diz: Naamã, o profeta deu uma palavra, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Mas como assim? Não, a palavra sobre a sua vida é mergulhe 7 vezes sobre o Rio Jordão. Eliseu tinha uma expectativa do milagre acontecer sobre a vida dele. Mas isso era Eliseu. Eu tenho certeza que você não tem a expectativa de gerar o milagre sobre a sua vida, dentro da sua condição, dentro da sua visão, dentro da sua perspectiva, porque você entende que você faz algo para Deus, e aí você começa a barganhar a Deus o seu milagre, e aí você começa a fazer algo e tenta receber algo, e através disso Deus começa a gerar no seu coração, não quer saber, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer assim, Deus vai enviar pessoas, e aí você começa a criar na sua perspectiva como é que o milagre vai acontecer, como é que as coisas vão acontecer.
Assim como foi Naamã. Sabe, Naamã, ele chega no verso 10, ele diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Verso 11, mas Naamã se indignou. Ele saiu dizendo: eu estava certo que ele iria sair para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria a minha lepra. Ele já foi para aquele ambiente esperando como as coisas teriam que acontecer. Não venha para esse altar esperando como as coisas têm que acontecer. Venha para esse altar com o coração aberto, dizendo: Senhor, o Senhor faz a sua obra conforme o Senhor quer na minha vida. E o problema de eu estar gerando a expectativa do milagre sobre a minha vida é que Naamã, quando ele entende que as coisas não iriam acontecer como ele queria, ele se frustra. E aí o que ele faz? Ele vira as costas. Não levante a sua mão, só pense: quantas vezes você já virou as costas para Deus porque você foi frustrado na expectativa que você tinha nele? Naamã, quando ele chega naquele ambiente que as coisas não aconteceram conforme ele queria, conforme ele almejava, ele pega e diz assim: quer saber? Eu não quero mais saber, vou-me embora. Virou as costas porque o seu orgulho foi afetado. Virou as costas porque as coisas não aconteceram como ele queria. Deixa eu te falar, as coisas não vão acontecer como você quer. Infelizmente ou felizmente. Não, o Senhor não vai descer, as portas não vão se abrir assim de uma forma, não. É conforme Ele quer, é da maneira que Ele quer. E deixa eu lhe falar, deixa eu te dar um segredinho. Sempre o milagre, antes de acontecer, Ele nos molda. Eu não sei o que é que tem que fazer, se Deus tem que quebrar seu orgulho, sua soberba, sua arrogância, sua prepotência. Eu não sei. Mas antes do milagre acontecer na nossa vida, Jesus sempre vem e diz assim: olha, eu preciso moldar isso aqui. Porque Naamã chegou naquele ambiente e disse assim: ah, não é como eu quero, então eu vou me embora. Eu vou virar as costas. Lembre-se que ele tinha recebido uma palavra. Lembre-se que ele levou tesouros para entregar ao pé do profeta. Lembre-se que ele gerou uma expectativa no milagre, mas as coisas não aconteceram como ele queria. Ele disse assim: quer saber, não quero mais não, vou-me embora. Vou-me embora. O profeta não me recebeu como eu esperava, as coisas não aconteceram como eu esperava, o culto não estava como eu queria, o louvor não estava tão bem como eu queria, o rapaz da recepção do estacionamento não me recebeu como eu queria, a moça lá da recepção não me recebeu como eu queria, o rapaz lá do lanche não me recebeu como eu queria, e as coisas não aconteceram como eu queria, não quero mais. O pastor não pregou a mensagem que eu queria, o pregador não era o pregador que eu queria. Porque todas as coisas para o milagre acontecer tem que ser como você quer. E deixa eu lhe falar, nada é como eu e você queremos. É como Deus quer. Porque não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que Ele quer. E o que Ele quer é bom, perfeito e agradável para mim e para a sua vida. Mas Deus sempre é misericordioso. Deus sempre é misericordioso. Por quê? Porque Ele levanta o homem de Deus dentro do ambiente, dentro das circunstâncias, e chega diante do Naamã, o servo de Simão: meu senhor, deixa eu lhe falar algo. Se o profeta tivesse lhe pedido para destruir uma cidade, um exército, ou fazer coisa muito mais difícil, você não teria feito? Aí mexeu aonde? No ego de Naamã. Ele disse: teria. Pois é, meu senhor, é só 7 mergulhos. A única coisa que vai acontecer nesse ambiente é que o senhor vai sair lavado, cheiroso e bonito. Se nada der certo, pelo menos tu vai sair tomado banho. Olha aí que milagre. Se nada der certo, irmão, pelo menos vai sair tomado banho. Naamã então disse assim: é verdade, vou viver essa promessa, vou viver esse ambiente. E aí você precisa entender que existem milagres que vêm até mim, como eu falei domingo. Existem milagres que são provocados, e existem milagres que dependem da minha e da sua obediência. Tem milagres que vão correr até mim, tem milagres que eu provoco, mas tem milagres que precisam da minha obediência.
qual é a sua condição de milagre? Qual é o seu ambiente de milagre? E aí na hora que o servo questiona, ele para e ele pensa e ele diz: rapaz, quer saber? Eu vou fazer o que ele está dizendo. Vou lá nas águas. Vou mergulhar 7 vezes. E o que eu acho interessante é que, e eu já vou encerrando, é que por muitas vezes nós nos sacrificamos, nós fazemos mais coisas para homens do que para Deus. Naamã não queria fazer 7 mergulhos para homem. Naamã não queria dar 7 mergulhos, porque foi um pedido do profeta, um direcionamento de Deus. Mas Naamã conquistou cidades em cidades, porque o rei da Síria pediu. Naamã corria risco de vida invadindo cidades, mas ele não queria simplesmente obedecer uma palavra de Deus. E por muitas vezes nós estamos obedecendo os direcionamentos de homens aí fora, fazendo grandes coisas que homens pedem, exigindo sacrifício pessoal e da nossa família, mas nós não nos sacrificamos e não entregamos o melhor para Deus quando Ele pede. E aí nós dizemos: Senhor, cadê o meu milagre? Sabe, então quando Naamã decide que ele vai obedecer o direcionamento de Deus, a Bíblia vai dizer que ele chega diante do Rio Jordão e ele faz aquilo que Deus havia pedido. Ele começa a romper as barreiras do seu coração. E ele começa a dar os mergulhos. Sabe, e para mim, na minha concepção, esse mergulho, cada mergulho dele simbolizava algo sobre a sua vida. Sabe, Naamã, quando ele mergulhava um homem, quando ele voltava outro. Com esses mergulhos, Naamã quebra o seu orgulho. Com esses mergulhos, Naamã quebra a sua soberba. Com esses mergulhos, Naamã quebra o seu ego, quebra a sua vergonha, quebra o seu medo, quebra o seu pecado, muda o seu estilo de vida. E agora eu pergunto para você: o que você tem que deixar para trás para poder receber o seu milagre? Qual a atitude e o posicionamento que você vai precisar ter e fazer para que você possa receber o milagre de Deus sobre a sua vida? Quais são as coisas que você vai ter que abrir mão para dizer assim: meu Senhor, eu prefiro te obedecer e viver o extraordinário de Deus na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem para fazer sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas eu preciso fazer como Naamã. Eu preciso deixar algumas coisas para trás para poder viver o teu extraordinário. Deixa eu te falar algo. Deus nunca vai deixar de olhar para mim e para você e contemplar as nossas orações e o nosso clamor. Como o pastor Johnny diz, ou o pastor Marquinho, a única oração que não é respondida é a oração que não é feita. E Deus, nesse ambiente, Ele vem falando para mim e para você nessa noite. O que é que nós precisamos deixar para trás para que o milagre de Deus aconteça? Porque você pode estar aí diante desse altar, você pode estar aqui, sentado nessa cadeira e olhando e dizendo assim: Senhor, muitas pessoas já subiram nesse palco para contar o testemunho, eu queria contar o meu, mas até hoje eu não consegui. Será que não é um tempo de você viver o seu milagre sobre a sua vida? Será que não é um tempo de tomar uma decisão e dizer: Senhor, a partir de hoje as coisas vão mudar em mim para que o milagre de Deus se manifeste na minha vida? Amém? Fique de pé.